pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, nosso tempo, orar também pelo nosso país, por essa situação que estamos vivendo. Há muito o que orar. Há alguns domingos atrás, uma das mensagens que trouxe para os irmãos foi essa, que era o nosso tempo de orar pelos governantes, orar pelas pessoas, orar pela paz, orar pela proclamação do evangelho, e a gente precisa permanecer em oração. E esse é o desejo do nosso coração na noite de hoje, que seja um tempo abençoado na presença de Deus. Semana que vem, com autorização aí do governo, nós voltamos aos cultos presenciais, com a transmissão pelo YouTube. Ainda há muitos ajustes para serem feitos, mas com a graça de Deus, nessa semana, essa é uma semana de intenso trabalho, e com a graça do nosso Deus, semana que vem, alguns poderão estar juntos, celebrando o amor do nosso Deus, e também o aniversário de nossa igreja. Vamos agradecer ao Senhor, em comunidade, em culto ao Senhor, pelos 64 anos de vida de nossa comunidade. Então, convido você a, desde já, a clamar, a orar, a pedir misericórdia ao nosso Deus, para que Ele nos ajude, e que esse tempo que está se desenrolando possa ser abençoador, e um tempo abençoado para todos nós. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, todos nós aí nos nossos lares, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus cuide da gente, que Deus nos dê um tempo agora agradável na presença do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque podemos celebrar o teu amor, obrigado porque podemos viver e experimentar o amor do Senhor. Obrigado porque um dia Jesus Cristo, nosso Senhor, se apresentou a nós na forma mais bela do que significa amar, do que significa o teu amor por nós. E na noite de hoje, nesta celebração, consagramos o nosso tempo, os nossos lares, os nossos corações ao Senhor. Todos nós, cada um no seu cantinho, mas todos juntos, por meio do teu Santo Espírito, gratos pela ferramenta da tecnologia, que pode, sim, nos aproximar nesse tempo de distanciamento, pode, sim, nos dar um afago em tempos tão sofridos, pode sim, ó Deus, fomentar e alegrar nosso coração e a nossa fé em tempos tão desafiadores. Portanto, Pai de amor bondoso, ó nosso Senhor, eu clamo ao Senhor que venha a nós, nos abençoe nesse tempo de louvor, de oração, de testemunho, de ministração da Tua palavra, e que o Senhor aceite aquilo que queremos ofertar para Ti como sinal do nosso culto, da nossa adoração, do nosso ajuntamento, no nosso ajuntamento virtual. Ó Deus, consagramos as nossas casas a Ti, os nossos lares, e ainda, ó Deus, pedimos, clamamos ao Senhor por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam do Teu poder, que necessitam da Tua misericórdia, que necessitam da Tua ação, do Teu agir sobrenatural. Ó Deus, vá até eles e faça um milagre. É a nossa oração, Pai de amor, no nome bendito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar, Carlinhos, a palavra está contigo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje a gente vai fazer igual na semana passada também, o Christian projetou para a gente os louvores, acho que ficou bem mais tranquilo. E eu queria compartilhar com vocês, enquanto eu abro aqui, um versículo em Efésios 2. Efésios 2, o capítulo 2, versículo 8. Diz assim:
Na versão NVT, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Agora tá certo. Irmãos, se nós estamos aqui é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus, é por tudo que Ele tem feito por nós. E nós vamos louvar a Deus. Na semana passada o Christian pediu para vocês fecharem a câmera, ou não sei, se isso ajudar na hora de dados aí, para ficar mais tranquila a transmissão aí para vocês. E também não abrir os microfones para também não interferir. Mas louvem ao Senhor aí com esse cântico, e Deus é quem cuida de nós. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Amém?
Ainda no texto de Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer lá no versículo 14, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si mesmo, para si desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Meus irmãos, sem Cristo nós não podemos nada, então nós precisamos nos achegar diante de Cristo. Esse louvor diz: perto quero estar, junto aos teus pés. Amém? O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Somos tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, se comparado ao que ganhei. Quando eu, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
Meus irmãos, eu quero muito louvem ao Senhor nos seus lares, que vocês aproveitem o tempo em casa para ligar a televisão no YouTube às vezes, ligar o rádio com louvores, com gratidão ao Senhor, para que você possa, quem sabe, até transmitir louvores para quem precisa conhecer a Cristo no seu lar. Você possa aproveitar esse tempo em casa e fazer de um momento de adoração também no seu lar. Amém? Deus abençoe. Amém. Somente a Ti, Jesus, deve ser todo o nosso coração, toda a nossa adoração ao Senhor. Louvado seja Jesus. Essa semana, Carlinhos, confirma aí, né? Temos semana de oração pelo Instagram, é isso, né? Começa amanhã, às 19 horas, a gente vai fazer igual a gente fez no Instagram do Jump. A gente vai fazer no Instagram da igreja, todas as 19 horas, de segunda a sexta, são 15 minutinhos. A gente começa às 19h15 a gente já terminou, então a gente entra um pouquinho antes ali. A gente entra para orar, a gente ora junto. Se você quiser mandar pedidos de oração, compartilha com a gente, comigo, pode mandar, a gente vai estar orando, tá? Se você puder entrar e separar esse tempo de oração junto com a gente, seja muito bem-vindo. Legal, pelo Instagram, então. Vai ter algum link, pastor? No Instagram, Claudião. Mas tem um link? Não. Não tem. A gente pode até passar o link, o perfil da página da igreja, mas se você tiver o Instagram, aproveito aí para pedir que você siga o Instagram da igreja, né? Se você não tiver Instagram, às 7 horas da noite, separa um tempo de oração, então, no seu lar, tá bom? A gente vai estar orando junto nesse momento, durante toda essa semana, tá bom, gente? Legal. Então, de segunda a sexta, às 19 pelo Instagram. Se você não segue o Instagram da igreja, aproveita para seguir também o Instagram do Jump, o Instagram de Arte Aconchego, que são aí as nossas redes sociais aí da igreja. Isso ajuda demais na divulgação do evangelho e do nosso trabalho, trabalho que a nossa igreja tem feito para o mundo. Eu gostaria que alguém depois me falasse se a apresentação vai estar visível, porque semana passada eu fiquei aqui olhando para a minha apresentação, achando que estava apresentando, e falei aqui conforme a minha apresentação, e depois, quando eu fui ver no YouTube, cadê a apresentação? E aí eu não tinha feito esse pedido para alguém me avisar, e ficou sem a apresentação. Ninguém quis interromper o senhor, pastor. Você tem que entender, entendeu? Entendi. Vocês não sabiam também, né? Porque eu não tinha falado que tinha apresentação. Apresentação ok, já. Ok, obrigado. Muito bom. Irmãos, gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. É bom a gente estar com o exemplar da palavra de Deus em nossas mãos, apesar de estar o texto na apresentação, mas é tão bom quando a gente pode estar com a Bíblia nas mãos. Se você não tem esse hábito, eu gostaria que você aprendesse a ter esse hábito de você grifar trechos importantes da palavra de Deus, fazer pequenas anotações, anotações dos pontos do sermão, alguma aplicação. Isso ajuda tanto a gente nos momentos de retomar a palavra de Deus, quando no futuro a gente abre no texto e você vê, puxa vida, esse texto falou comigo lá em 2014, lá em 2001, e é bom ver a palavra de Deus sendo renovada e nos alimentando a cada dia. Há 4 domingos, tirando então o domingo de Páscoa, então 3 domingos que eu decidi que nós meditaríamos nessa tríade importante da igreja, importante do ser igreja, do experimentar ser a família de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, como hoje na classe de EBD dos jovens foi tão bem enfatizado. Nós somos a comunidade de Deus, e a comunidade de Deus é uma comunidade que vive em fé, esperança e amor. E pensando nessa última temática, no amor, acredito plenamente que Deus me levou a esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 13. Se nós lêssemos, e eu vou ler aqui o capítulo 12, versículo 31, parece que é a abertura do capítulo 13,
inicia no capítulo 12, na parte B do versículo 31, que Paulo passa a mostrar para a igreja de Corinto um caminho sobremodo excelente, algo extraordinário, algo exemplar, algo acima do que é comum. E aí ele diz: o que é viver acima do comum, o que é viver de forma extraordinária, excelente, de forma sobremodo excelente. E ele diz: ainda que eu ande, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. São 2 afirmações positivas e 8 afirmações negativas. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. É bom só lembrar que o espelho na época do apóstolo Paulo não era como o espelho nosso, a tecnologia avançada. O espelho refletia uma imagem obscura, era em parte, eles não conseguiam se ver plenamente como nós, nos nossos espelhos, nos vemos perfeitamente. Então, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3 permanecem. Porém, o maior destes é o amor. Quero fazer uma retomada do que nós falamos, dessa tríade que estou dizendo, tríade fundamental do ser igreja, a esperança. E disse então que a esperança é essa virtude cristã que opera como recurso mental e espiritual para fazer frente ao futuro. Então, diante de um futuro nebuloso, diante de um futuro incerto, diante de dificuldades que nos apresentam e que nos impedem de ver com clareza, com certeza sobre o nosso futuro, nós temos um recurso mental e espiritual que faz frente ao futuro. Então, a esperança, ao estar centrada em Deus, Senhor de todas as instâncias da vida em que se encontram a graça e misericórdia, a esperança permite ao cristão enfrentar com otimismo e segurança o que está por acontecer. Vejam, o otimismo não é simplesmente pensamento positivo, não, é encarar com esperança uma virtude cristã, aquilo que está por acontecer, mas eu espero com segurança. A esperança em Deus, mediante Jesus, vai adquirir uma maior profundidade, força e direção, graças à presença, à participação do Espírito Santo em nossas vidas. A esperança é uma virtude cristã que tem força e profundidade, dando para nós direção por causa do Espírito Santo. O futuro é incerto, mas nós podemos enfrentá-lo com otimismo e segurança, sabendo que o Senhor controla
todas as instâncias da vida. Isso é esperança. Fé. Fé é confiança inabalável. Fé é a confiança que não se abala em que um dia Deus vai cumprir todas as suas promessas e profecias. O que Deus disse que faria, ele vai fazer. O que ele prometeu, ele vai cumprir. A boa obra que ele começou em nós, ele há de concluir. Isso é uma confiança que não se abala. Isso é fé. Ao mesmo tempo, a fé é o convencimento interior, a prova que nos foi concedida, de novo, pelo Espírito Santo, acerca da realidade do mundo de Deus, isto é, o mundo que visualizamos, o mundo que nós tateamos, o mundo que nós pisamos os nossos pés e caminhamos nesta terra, não é simplesmente um mundo humano, há uma realidade de Deus por cima desta realidade humana. E por isso, fé é ter esse convencimento interior que as circunstâncias terrestres não estão à deriva. Deus está acima de todas as coisas. Então, pela fé, de fato, vai descerrar-se para nós, vai descortinar-se para nós, vai abrir para nós um mundo inteiramente novo. Isto é, obtemos acesso à glória de Deus. Isso é fé, irmãos. Nós conhecemos a Jesus Cristo. Isso é fé. Justamente aquilo que para o ser humano natural, isto é, o ser humano sem fé em Cristo, é inconcebível enquanto ainda estiver fora da vida com Deus, torna-se uma realidade máxima para nós, os fiéis. O mundo eterno de Deus torna-se uma realidade de maneira bem diferente de tudo o que constatamos nesse mundo objetivo. Fé é olhar para o mundo objetivo, tendo a percepção que há um mundo espiritual, não é um mundo subjetivo, é um mundo espiritual, que é o mundo de Deus, que controla todas as coisas, e o natural, o humano, e o espiritual e divino estão inteiramente interligados, e o natural e o humano não vão nos desestruturar, ou vão tirar a nossa confiança naquilo que é espiritual, que é divino, porque o mundo é o mundo de Deus. Fé, esperança, fé e amor. O amor, neste texto de 1 Coríntios capítulo 13, como na maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escolhe um termo específico, que é o termo ágape. Esse termo não era usado no mundo em que se vivia o cristianismo, não era um termo comum. O termo amor, para aquele contexto, era outro, era esse conhecido como eros, que é o amor desejoso, o amor da atração, muito influenciado pela filosofia, a filosofia de Platão, que também podia conter esse nobre anseio, mas que ainda assim não deixa de ser um amor desejoso voltado para o próprio eu, para o ego. Então, o amor eros é o amor que deseja algo para satisfazer a si próprio. Então, é um amor egocêntrico. Então, o apóstolo Paulo escolhe um termo diferente. Ele não está escolhendo o termo eros, que visa objetivamente alguma coisa, um desejo, uma pessoa, um bem, um status, para proporcionar um bem a si. O apóstolo Paulo usa o termo ágape. Com ágape, no entanto, o primeiro cristianismo designava a experiência maravilhosa que tivera a partir de Deus em Cristo. Então, o amor ágape, prestem bastante atenção nisso, é uma experiência espiritual que a gente só pode ter a partir de Deus, através de Jesus Cristo, um amor que não quer nada para si, mas entrega e sacrifica tudo. Vejam,
Quando eu estou falando do amor ágape, nós estamos falando de um amor em que o próprio Senhor Jesus Cristo é o ágape encarnado. Ele não deseja nada para si, entrega tudo e sacrifica tudo, especialmente para os indignos, culpados, inimigos, para pessoas que não podem retribuir nada, nem agradecer realmente. Vejam o conceito que o apóstolo Paulo está apresentando nesse lindo poema, nesta carta tão específica e tão cheia de detalhes. Parece que aqui no capítulo 13, o apóstolo Paulo chega no ápice, no cume daquilo que é mais belo em se falar sobre o amor, apesar de quando ele vai definir amor, pode até transparecer pequeno o que ele fala, mas não é. Então, continuando essa perspectiva da definição do amor, ágape, então, em primeiro lugar, e em sua origem, está o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito. Aí tem referências, depois você pode ir atrás e ler para perceber que o amor, a origem do amor é o próprio Deus triuno. Então, ágape não é uma possibilidade humana, não é a maior virtude, muito menos esse amor ágape que o apóstolo Paulo está nos ensinando em 1 Coríntios capítulo 13, muito menos ele é o que corriqueiramente entendemos por amor, quando nós expressamos, quando nós verbalizamos, eu te amo, ou eu amo uma pessoa, eu amo uma coisa, eu amo uma refeição, ou até mesmo aquilo que a gente pode dizer que é o amor cristão. Muitas pessoas usam essa expressão, eu te amo em Cristo Jesus. Então, é um amor que tem já uma condição, eu te amo por causa de Cristo, tá correto, mas e se não tivesse Cristo, talvez não amaria. Então, o amor que o apóstolo Paulo está nos apresentando, ele tem a sua origem em Deus. Até mesmo o mundo é muito bem capaz de produzir algum tipo de amor sem o cristianismo. Isto é, o mundo produz um pouco de cordialidade, o mundo produz disposição para ajudar. O costumeiro amor cristão, verdadeiramente, ainda não seria o caminho para muito além disso, esse sobremodo excelente. Ele ainda não é o fazer mais que Jesus falou lá em Mateus 5, quando ele fala a respeito de que o nosso amor e o nosso fazer tem que exceder ao dos fariseus, do povo, daqueles que são religiosos. Nós, como cristãos, devemos fazer muito mais do que os religiosos. E aí vem a expressão que gostaria que você firmasse no seu coração para entender esse contexto de 1 Coríntios capítulo 13. O amor somente pode ser proporcionado em Cristo por intermédio do Espírito Santo, como uma realidade radicalmente nova, oposta à velha natureza egocêntrica. Assim, porém, ele é o que importa no ser cristão, agora e na eternidade. Em outras palavras, o amor que o apóstolo Paulo está nos ensinando em 1 Coríntios capítulo 13, o amor que nós como cristãos devemos amar, devemos viver, devemos experimentar, é o amor que veio por meio de Cristo e que habita em nós por intermédio do Espírito Santo. Esse tipo de amor não é um amor natural, mas sim um amor extraordinário, porque é um amor espiritual. Muito bem. Então, o que o apóstolo, dado esse conceito, apresentado essa ideia a respeito do amor, o que o apóstolo Paulo afirma sobre o amor? Ele vai afirmar que
amor é maior que as expressões da espiritualidade. E ele vai dizer, eu estou chamando de expressões da espiritualidade, o que o versículo 1, 2 e 3 nos ensina. O versículo 1 vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E é bom a gente lembrar que a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja, o contexto de Corinto era um contexto que se assemelha ao nosso. Por exemplo, a cidade de Corinto, na época desta igreja, ela era uma cidade bastante rica, era uma cidade populosa. Os estudiosos vão dizer que a cidade de Corinto tinha, em média, 600 mil habitantes. Então, uma cidade da proporção de São José dos Campos, por exemplo, a capital do Vale do Paraíba, minha terra natal, uma cidade grande, uma cidade cheia de vida, porque era uma cidade portuária. Era uma cidade portuária, e a cidade de Corinto, ela era privilegiada na sua geografia, porque como uma cidade portuária, ela tinha acesso aos dois lados do Ocidente e do Oriente. Então, Corinto era uma cidade estratégica financeiramente, porque as embarcações que vinham do Oriente atracavam em Corinto e rapidamente seus bens, suas mercadorias poderiam passar para o Ocidente e ir de um lado a outro com uma extrema facilidade, fazendo com que Corinto fosse uma cidade privilegiada em riqueza, privilegiada em sua população. Apesar de que cerca de, se não me falha a memória aqui, cerca de 100 anos antes deste contexto, essa cidade tinha sido completamente destruída por Roma, pela Grécia. A cidade de Corinto, ela está bem próximo da Grécia. Roma invade no seu projeto expansionista e destrói a cidade de Corinto. E depois de 100 anos, a própria Roma decide reconstruir a cidade porque entendeu que ela era geograficamente estratégica para a expansão do império. Então, é nesse ambiente de reconstrução, nesse ambiente de extrema pobreza para extrema riqueza em que os coríntios estão vivendo. Então havia por parte dos irmãos de Coríntios e pelos habitantes da cidade de Corinto, sim, uma espécie de soberba, sim, uma espécie de altivez, sim, um desejo bastante significativo pela espiritualidade, e pela espiritualidade que eu posso chamar assim, mais densa, mais provocativa, onde as expressões da espiritualidade ficassem mais evidentes. A cidade de Corinto era um centro urbano, mas, ao mesmo tempo, um centro de escravidão. Destes 600 mil habitantes, os historiadores vão dizer que entre 300 e 400 mil habitantes eram escravos. Então, pertencer a uma igreja e ser capaz de expressar a sua espiritualidade de forma visível, como o falar em outras línguas, era, sim, um status de crescimento, de avanço, de prosperidade na vida. A igreja de Corinto era uma igreja que o próprio contexto e o próprio texto vai nos dizer que era uma igreja repleta de dons, capacitada, profícua,
Uma igreja que estava a pleno vapor, mas que tinha suas dificuldades, como a dificuldade da divisão, como a dificuldade de não olhar para o próximo e não perceber a presença dos pobres. Havia uma disparidade, por exemplo, na ceia do Senhor. É o que o apóstolo vai nos ensinar adiante sobre a importância da ceia do Senhor. Então, o que ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, é que como uma expressão da minha vida com Deus, sendo visível como falar em outras línguas, sem o amor, isso não vale de absolutamente nada. O amor é maior que as expressões da espiritualidade, num primeiro momento, o falar em línguas, mas também, como diz aí o versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então, o profetizar, o conhecimento e a fé também estão em inferioridade àquilo que o apóstolo Paulo está chamando de amor. O profetizar, no capítulo seguinte, no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai ensinar a esta mesma igreja a fazer o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons? O profetizar, o conhecimento, isto é, os dons que edificam a comunidade de forma coletiva, e não os dons que edificam a comunidade de forma individual, como o dom de falar em línguas, como a gente sabe através da palavra de Deus, o dom que edifica a si mesmo e o dom que edifica a comunidade. Então, vejam, aqueles irmãos que tinham o dom que edificava a comunidade, sem a base do amor, isso também era inútil. E ainda, o texto vai nos dizer que o amor é maior que as expressões da espiritualidade, como diz o versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isto é, ações altruístas, como distribuir bens e ainda ser morto em nome da espiritualidade, em nome do evangelho. Vejam, eu posso perder a vida em nome do evangelho e isso não ser proveitoso por faltar o amor. E aí, meus irmãos, o texto vai nos ensinar, e esta frase me chamou tanta atenção em meus estudos e quero compartilhar com vocês. O amar. Aí a gente vai perceber no versículo 4, versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8. O amar é maior que o crer, porque se relaciona com ele como o todo com a parte, como a consumação com o começo, como o fruto e a raiz. Se o crer fundamenta o receber, então o amor fundamenta o dar. Se o primeiro é despertar da vida em nós, então o segundo é a sua confirmação. Através dele, o amor de Deus atinge o seu alvo em nós. Com ele existe a boa vontade que é configurada de acordo com a vontade divina e o torna um instrumento. Então veja, sem o amor de Deus, a vontade do Senhor não é operante na nossa vida. Então através dele o crer é alcançado acima do perigo de apenas saber a verdade de Deus, mas não praticá-la, de desejar o amor de Deus e apesar disso torná-lo inútil. Então veja, ele é a aceitação irrestrita da graça divina, porque deste modo ela perpassa todo o nosso querer. Então veja, eu já fiz essa afirmação, o amor é a expressão máxima do agir de Deus através de Cristo por intermédio do Espírito Santo no nosso coração. Finalizando, o que Paulo está alertando para esta igreja? Ele está alertando o seguinte: o perigo mortal de uma igreja
não ter o amor. Era essa a sua dor em vista dos muitos membros daquela igreja. Apesar disso, ele não expressou palavra alguma sobre como podemos aprender a amar e chegamos ao amor. Interessante isso, ele simplesmente, a sua vida, a vida do apóstolo, vai descortinar isso como suficiente poder perante todos os que quisessem ver. Vejam só quem era o apóstolo, sério, devoto e correto e pela lei justo Saulo de Tarso, não teria sido capaz de escrever nenhuma linha desse capítulo por causa das suas características. Era um mundo estranho para ele. De forma idêntica, ficarão perplexos e cegos diante desse capítulo também hoje todos os moralistas, todos os devotos legalistas. Agora, porém, podemos constatar em Paulo a realidade plena. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13, agora essa é a sua palavra maior e decisiva, agora ele vive nesse amor, do qual dá testemunho. E como isso aconteceu? Como é que ele pode escrever tamanha grandeza, tamanha poesia? Paulo conhece o amor de Deus porque isso aconteceu no encontro com Jesus, e precisamente com o Jesus no madeiro maldito, odiado por Paulo, que o deixava indignado. Lembremos que ele foi um perseguidor da igreja. Quando Deus lhe abriu os olhos e lhe revelou seu filho Jesus, o texto de Gálatas capítulo 1, versículo 13 a 16, ele passou a ver no Jesus fustigado, ensanguentado, expulso e moribundo, não mais o blasfemo de Deus, mas aquele que foi maldito com razão, isto é, ele reconheceu o amor que sofre tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O que o apóstolo está nos apresentando sobre o amor, ele nos está apresentando o próprio Senhor Jesus. Diante desta visão nova, ruiu toda a sua devoção própria, autojustificadora, fria e sem amor. Todo o Saulo de Tarso anterior havia deixado de existir. Nele agora vivia Cristo, o Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se ofertou por ele. Na fraqueza e loucura de Deus na cruz, ele via o inconcebível amor de Deus, do qual nada mais podia separá-lo, e ao qual ele, porém, tinha de pertencer e servir. Portanto, com cada batimento do seu coração, porque o Deus no madeiro é o Deus que nos amou. E então, ele agora podia dizer conscientemente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu não sou absolutamente nada. E se distribuo todos os meus bens, entrego o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por isso, ele termina o capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanecem os três. Porque o texto anterior, do versículo 11 e versículo 12, o apóstolo Paulo, do versículo 10, né? 10, 11 e 12, ele vai desconstruir algumas coisas que deixarão de existir por esfriar o amor. E então é como que se pensássemos assim, mas tudo vai terminar, tudo vai acabar, nada mais vai existir. E aí ele vai dizer, não, há coisas que permanecerão, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Porque o amor de Deus, ele foi revelado por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Portanto, queridos irmãos, eu gostaria de convidá-lo na noite de hoje a celebrar o amor de Deus. A dizer assim, se eu não conhecesse o amor de Deus, eu não conheceria o mundo de Deus, a realidade de Deus, os meus olhos estariam fixos e postos tão somente nesse mundo cruel, maldoso. A minha esperança se limitaria a esta vida, mas porque agora eu conheci o amor de Deus, a Jesus Cristo, que faz com que o meu coração bata e bata e bata esse amor, eu posso celebrar a vida. Eu posso sim ser paciente, benigno, não arder em ciúmes, não se ufanar, não se ensoberbecer, não conduzir-se inconvenientemente, não procurar só os meus interesses, não se exasperar, não se ressentir do mal, mas sim não se alegrar com a injustiça e regozijar-se com a verdade, inclusive sofrer, crer, esperar e suportar, porque como diz, o amor jamais acaba, porque é o amor de Deus em Cristo Jesus. Celebremos o amor de Deus. Agradeçamos porque Deus nos amou, porque os nossos pecados foram perdoados, porque nós temos vida e vida abundante. E vivamos a partir deste amor. Que todas as nossas ações, todas as nossas reações, todos os nossos comportamentos, toda a nossa visão, seja a partir da experiência de ser transformado, plenamente transformado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, aquilo que a gente chama de resumo do Evangelho é tão importante, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebremos o amor de Deus e vivamos a partir do amor do nosso Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Carlinhos, temos mais uma canção após? Temos? Legal. Então, terminada a oração, vamos cantar o amor de Deus, vamos viver e celebrar o amor que Ele nos ofereceu e transforma a nossa vida. É possível uma igreja permanecer fiel ao Senhor nesse tempo de pandemia, por causa da fé, da esperança e do amor. O amor que nos transforma, o amor que nos impacta, o amor que nos faz viver de forma extraordinária. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos apresentou a Jesus. Um dia o Senhor enviou Jesus a esse mundo. O Senhor concretizou um plano especial e maravilhoso. E um dia nós, cristãos evangélicos, membros da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, pudemos um dia conhecer esse amor e ser transformado por ele. Ó nosso Deus, ó Pai Celeste, nos ajude a nesse tempo difícil, tenebroso, conturbado, de dor, de luta, de luto, a celebrar o teu amor e a viver a partir do amor que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado, porque Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e um dia voltará para nos buscar. Engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que continua sendo bom, continua sendo amor, continua sendo misericordioso, paciente, longânimo. Esse é o nosso Deus. Amém. Cláudio quer dar uma palavra de agradecimento. A palavra está contigo, Claudião. Graças e paz, amados. Eu quero passar aos irmãos, assim, brevemente, a respeito da situação da Beth. Alguns dias ela vem se queixando de problemas na vista, estava com a vista embaralhada, estava com a vista não enxergando, e eu então falei, vou levá-la no oftalmo, né, nesse tempo de pandemia, não se encontra oftalmo, eu ia levá-la lá no SEMA, e eu resolvi levá-la esses dias. Mas ontem eu falei, vamos pro que eu vou levar você lá no SEMA, né? Mas quando já estava tudo pronto para sair, Deus começou a me questionar, Deus continuou a me dizer, não leve no SEMA, mas bem forte, sabe? Nem leve no SEMA, leve no hospital. Então eu a levei no hospital, ali no Hospital São Paulo, passou pela médica, a médica falou, fez alguns exames nela, alguns exercícios de visão, falou, a senhora vai ficar internada, porque nós vamos fazer uma tomografia. Meus irmãos, aí começou a minha saga, a minha luta, porque ela fez a tomografia de cabeça e constatou que ela estava com um trombo do lado direito, ou seja, ela estava com um coágulo do lado esquerdo
Por isso que estava dando esse problema de visão, estava dando problema de tontura, dor de cabeça, enfim. Então, resolveram interná-la. Mas para internar, precisava de uma autorização do meu convênio, porque o meu convênio, esse hospital não faz parte do meu convênio, eles são contratados, né? Hospital contratado. E então foi pedido a autorização para que ela fosse internada e o convênio não estava propenso a autorizar. E foi uma batalha, meu irmão. Era quase 8 horas da noite e ainda não havia uma solução. Aí uma das atendentes lá do convênio me ligou, informando o seguinte: Seu Cláudio, tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou fazer uma proposta para o senhor para que resolva o problema da sua esposa. Nós vamos levá-la, né, numa ambulância para um dos nossos hospitais. Eu falei para ela: senhora, por favor, não vamos esticar o assunto. A proposta é o seguinte: eu não quero que ela saia daqui desse hospital, nem a família quer que ela saia daqui desse hospital. Eu quero que ela fique aqui, que ela seja tratada aqui nesse hospital, por estar num lugar perto, por estar mais próximo da nossa casa. Porque vocês vão querer me levar para um lugar longe, talvez até fora de São Paulo, da cidade, porque os hospitais de vocês que estão cheios, e eu não autorizo essa transferência. Ela falou: então tá bom, eu vou consultar aqui a minha diretoria e volto a falar com o senhor. E eu sentei do lado ali das atendentes do hospital e comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Demonstra todo o seu amor para comigo, né? Faz com que amoleça aqueles corações dessas pessoas para que a tua serva seja tratada aqui nesse hospital. E aí o momento foi passando, uns 20 minutos, tal, meu telefone tocou, a moça me ligou, falou: olha, mas o senhor não tem mesmo como autorizar para que ela vá para os nossos hospitais? Eu falei: não, eu quero que ela fique aqui. E espero que seja logo. Aí ela falou: tá bom, nós vamos autorizar, então, a internação. E aí isso levou uns 10 minutinhos, eu estava ali ainda conversando com Deus, me questionando a Deus, me implorando para que Ele agisse naquele momento. Quando eu terminei e abri os olhos, a moça, a atendente do hospital, falou: seu Cláudio, a autorização já foi dada e a sua mulher vai ficar internada. Oh, mas era uma alegria muito grande, porque é difícil, né? É difícil a gente levá-la para um outro hospital. Aí ela foi internada e tal, e foi direcionada para UTI. Quando a gente fala UTI, a gente já pensa: nossa, é uma situação grave, que não tem jeito, mas a UTI é um lugar lá naquele hospital onde tem os recursos para uma radiografia, para uma tomografia, para um exame de sangue, enfim, todos os procedimentos. Não tem que botar ela no quarto: vamos fazer uma radiografia. Aí bota ela numa maca e leva para o local. Não existe isso. Então, ela fez a tomografia, e nessa tomografia constatou que ela teve um AVC. Esquema, um nome assim, é um AVC bem fraco, que não teve sequelas nenhuma, não entortou a boca, não entortou a mão, nada dessas coisas. Então, ela tem aqui, nessa parte direita da cabeça, um AVC. Aí foi medicada, né? Usaram os medicamentos e tal, e hoje eu estive lá, ela está normal, como se estivesse normal aqui em casa, só que ela tem que tratar desse problema do AVC. Aí conversei com o médico falou: o senhor sabe que ela teve um AVC? Eu falei: sei, doutor, ela teve um AVC, e ela tem um coágulo, não é isso? Coágulo que é um AVC. Eu falei: sim, os remédios, passei os remédios que ela toma aqui, remédio de pressão, e mais o que eu tomo, que é eu tomo um remédio chamado Marevan, que é justamente para isso, né? Para a trombose que eu tive, para não criar coágulos na corrente sanguínea nas veias. Falei: não, nós vamos dar para ela um remédio mais forte que esse. Então o médico falou: fica tranquilo e tal, que foi um AVC bem claro, bem fraco, digo, e agora nós vamos fazer uma outra tomografia para saber como é que está a situação, se não foi para outro lado e tal. Daqui uns dois dias, se tiver tudo ok, ela já vai para o quarto, vai ser tratada e logo vai para casa. Então, eu quero agradecer à igreja por todo esse amor que teve para conosco, para comigo, com a Beth, com a minha família. Todos os irmãos agradeço, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, de cada um dos meus irmãos, e que a Beth sare logo, porque essa noite foi muito difícil para mim, muito difícil. Mas, graças a Deus, ela está sendo cuidada pelo Senhor, pelo grande amor do Senhor. Amém, Claudião. Amém. Nós vamos orar, então, pela Beth, agradecer por essa já resposta de oração e pedir que em breve, muito breve,
nossa irmã já possa estar na sua casa. Eu pedi para o pastor Fernando fazer essa oração, mas antes de passar a palavra para ele, eu queria saber se algum outro irmão gostaria de fazer um pedido de oração, compartilhar uma necessidade, sempre assim, bem objetivo, por causa do nosso horário, mas aí o pastor Fernando vai anotando ali e, em seguida, ele faz a oração. Alguém gostaria de partilhar algum pedido? A Luciana levantou a mão aí. Pode falar, Luciana. Pode falar? Pode falar? Eu gostaria... A Isadora está com som alto. Eu gostaria de... Dora, isso, abaixa o volume da TV que aí dá certo. Porque eu tive um diagnóstico de câncer, né, como a igreja está sabendo, e até agora eu não consegui concluir os exames. Eu fiz uma biópsia de medula, eu fiz os exames de sangue, eu fiquei internada 5 dias no Hospital do Servidor Público Estadual, só que ainda necessito fazer exames de tomografia. E como lá está com muita Covid, eles me mandaram para casa para esse diagnóstico ser fechado posteriormente. Eles me disseram que eu fui para casa na sexta-feira antes da Páscoa, na segunda-feira ficaram de me retornar a ligação, e eu estou aguardando até agora o setor de hematologia lá do servidor me ligar. Então, assim, a gente fica angustiado, né, esperando a conclusão. Eles estão reavaliando a lâmina, né, do que deu câncer, linfoma cutâneo de células T, é um câncer grave, gravíssimo, porque ele começa na pele e atinge os órgãos. E assim, eu estou nessa angústia, pedindo a Deus e crendo, né, esperando no Senhor. É isso, assim, para que saia logo esses exames, para que consiga realizar os exames e ter um diagnóstico, e se for necessário, tratamento, iniciar o tratamento, né, e saber que estágio que está, porque eles não me disseram, não foi estagiado ainda o câncer, eu não sei. Ok, Luciana, vamos orar. Já temos orado, vamos interceder agora no culto, né, juntos, clamando ao Senhor. Alguém mais quer partilhar algum pedido? Cezão? Não, a Sueli está com a mão levantada, não sei se ela quer falar alguma coisa. Eu tenho. Sueli ou Elaine? Elaine? Pode falar. Só a Sueli. A minha sobrinha, pastor, ela tem 5 aninhos, a gente já orou por ela na igreja, ela tem câncer de retina, né? E ela já perdeu 100% de uma visão, e amanhã ela vai fazer uma cirurgia. Ela está com um problema na outra visãozinha dela, e amanhã ela vai fazer uma cirurgia. A gente está tudo em oração para que tudo corra bem, eu creio que já deu tudo certo, Deus já fez a parte dele, é muita coisa, mas é uma criança de 5 anos, é um câncer, é mais difícil para uma criança que um adulto, né? E a gente orar por ela, o nome dela é Marina. Marina, vamos tá? orar pela Marina e essa cirurgia. A cirurgia dela vai ser amanhã. Tá bom, vamos orar. Ela tem 5 aninhos. Bom, era isso que eu queria. Tá bom, tá bom. Obrigada. Sueli, que tinha levantado a mão aí, foi algum pedido? Ou um outro irmão? Pode abrir o microfone e começar a falar, tá bom, gente? Se há algum outro pedido. Eu quero pedir oração. Pode falar, Edilene. Então, meu tio tá doente, a gente descobriu que ele tá com câncer, né? Tá na cama já, tá muito ruim, né? E oração pelo outro tio. Como é o nome do seu tio, Edilene? O outro tio, Gésio, é Gésio o nome dele. Ele está no hospital, internado, a gente não sabe se tem também ainda. E minha mãe também, oração pela minha mãe, porque minha mãe está para lá e para cá, correndo com eles, entra no hospital toda hora. Está difícil para nós, eu não posso com ela, né? Queria oração por ela, pela mãe, pelo tio Renil e tio Gésio. Renil, Gésio, Dona Terezinha. Tá bom, Edilene. Deus abençoe. Obrigado, vamos orar.
Vamos orar pela situação do nosso país, né? Vamos orar pela situação geral, né? Que envolve tanto política, jurídica, saúde pública. Vamos colocar, né, os nossos governantes, como meditamos há poucos domingos atrás, orar pelos governantes, para que Deus os use, né? Para que eles governem para promover o bem, punir o mal. Esse é o que a Bíblia nos ensina. Então, Pastor Fernando, por favor, coloque esses pedidos no altar do Senhor. Depois nós vamos cantar mais uma música, tá bom? Amém. Vamos orar, irmãos. Papai, graças te damos porque nós podemos ouvir agora a sua palavra, que o Senhor é amor. Deus é amor. E é esse amor, ó Pai, que não pensa em si, como foi ministrado, o Senhor pensa no bem. Então eu quero colocar e já agradecer, ó Pai, a situação da Beth. Obrigado porque nós sabemos e pudemos ouvir a sua boa e graciosa mão nessa situação, e eu quero continuar pedindo que o Senhor continue à frente, dando calma, paz ao Cláudio, fortalecendo a Beth. Senhor, fica também com a Luciana nessa questão, ó Pai, que esses médicos, os enfermeiros, os técnicos, o hospital, venham, Pai, apressar o procedimento e a constatar, e tão logo, Pai, possa iniciar o tratamento. Visita, Pai, a Luciana com a sua paz, com o seu amor, com a sua tranquilidade, ó Pai, essa paz que o mundo não nos dá, mas o Senhor conhece. Paizinho, toca no meu coração, ó Pai, essa criança de 5 anos, oh meu Deus, Marina, Pai, não é fácil. Então eu clamo pelo seu amor, Pai. Eu clamo pela sua misericórdia, que nessa situação amanhã, nessa cirurgia, ó Pai, dê graça. Pai, dê graça aos médicos, aos enfermeiros. Glorifica seu nome nessa vida, Pai. Eu clamo, ó Pai, é um pequenino, é uma criança. Senhor, apressa-te, Senhor, em visitar. Fortaleça também, ó Pai, os familiares nessa situação tão difícil. Paizinho, que também eu coloco nas suas mãos os tios e a mãe da Edilânia, dona Terezinha. Pai, que luta, que dificuldade, mas renova, fortalece, que o seu amor, ó Pai, venha sobre essa família, Pai, que eles sintam o seu amor presente nessa situação e que eles sejam sustentados, meu Pai, pela sua graça. Continua, meu Pai, também com a sua boa e poderosa mão sobre o nosso Brasil, sobre os dirigentes. A sua palavra diz que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Então, dá graça, Senhor, para que eles conduzam a nação de acordo com a sua vontade. Obrigado porque nós podemos estar reunidos em igreja hoje e a semana que vem já presencialmente. Abençoa o seu povo, Pai, meus irmãos, a nossa família, e que possamos viver esse amor que foi ministrado hoje, que vem direto do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo, eu
sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Jesus. Esse é o amor de Deus por nós. Que celebremos esse amor e que vivamos a partir dele, no nome de nosso Senhor. Que Deus nos dê um domingo ainda, um final de domingo debaixo da paz de Cristo, e uma semana abençoada. Continue se protegendo, continue cuidando. Eu compartilhei hoje de manhã com a classe dos jovens uma reportagem que li ontem, e os especialistas estão dizendo o seguinte, né? Devido à vacinação nos idosos, houve uma diminuída na internação de casos graves nessa faixa etária. Isso é uma coisa boa, que em breve todos nós vacinados, isso a tendência é que diminua todos os casos graves, né, nas UTIs. Mas com essa diminuída, houve um aumento grande na faixa entre os 30 e 50 anos, essa turma que não se vacinou ainda, mas essa turma está trabalhando, essa turma está andando de transporte público, essa turma está fazendo um monte de coisa na rua. Então, o que os especialistas estão dizendo é o seguinte, que não existe mais grupo de risco, mas sim comportamento de risco. Então, vamos nos cuidar, vamos nos preservar, e na semana que vem, no domingo,
aos que puderem estar conosco no templo, para o culto ao Senhor. Lá estaremos servindo a Deus, cultuando a Deus juntos e transmitindo para o YouTube. Então, semana que vem nós não estamos mais aqui no Meet, estamos lá no YouTube e a gente manda o link aí no domingo antes do culto. Que Deus abençoe nossa semana e Jesus cuide de nós, e que a gente viva celebrando e vivendo a partir do amor de Deus. Boa semana, irmãos, para todos. Se quiser abrir aí o seu microfone, dar um alôzinho, dar um tchau. Vamos na paz de Cristo. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos.